Nós vamos dar sequência a essa série de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos. E o tema central dessa série é Atos, poder para testemunhar. Eu queria pedir a você a gentileza de falar comigo, poder. Você pode fazer melhor? Poder. Amém. Para testemunhar. O poder é para que nós possamos testemunhar com ousadia, testemunharmos com coragem, possamos realmente ser essas verdadeiras testemunhas de Jesus, andando nessa terra como servos do Senhor, sem nenhum tipo de preocupação, andando por onde o Senhor nos enviar, sempre com essa autoridade que nos é dada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o livro de Atos tem como tema central, a gente pode entender assim, que foi um momento da igreja receber poder para então sair pregando o Evangelho, iniciando o movimento da igreja do primeiro século. Então, nós estamos nesse mesmo propósito, amém? Queria pedir a você a gentileza de ficar de pé. Nós vamos fazer uma reflexão hoje em cima desse tema, testemunho, testemunho que faz a diferença. E eu não sei qual foi a motivação que trouxe você para cá nessa noite. Eu quero crer em nome de Jesus que você veio para adorar o Senhor, mas você veio também porque você precisa de uma palavra de Deus. Quantos precisam? Eu preciso. E quero dizer para você que esse ouvido é o mais próximo dessa boca. Então, quando eu estou ministrando a você, estou ministrando a mim em primeiro lugar. Então, se você realmente quer uma palavra de Deus, quer realmente ser este homem, esta mulher de Deus que testemunha com ousadia, que testemunha com eficácia, que é de fato aquele que faz a diferença no contexto onde você está desenvolvendo o seu ministério. Eu gostaria de dar a você a oportunidade de orar nesse momento. É você com o Senhor nesse momento. Se você puder, cubra a tua cabeça, comece a fazer a tua oração. Fala para Ele, fala Espírito Santo, nesse momento que vai ser pregada a tua palavra, eu quero uma palavra do céu para a minha vida. Uma palavra do céu para a minha casa, uma palavra do céu para os meus negócios, uma palavra do céu para os meus relacionamentos, uma palavra do céu, Espírito Santo, para a minha vida espiritual. Eu quero declarar que eu estou aberto para a tua palavra, que o meu coração está aberto para receber essa tua palavra. Faça esse pedido ao Espírito Santo, tenha certeza que quando você pede isso, Ele vai atender o seu pedido nesta noite. E essa pode ser a noite que vai mudar a sua história. Essa pode ser a noite que vai mudar a sua vida. Essa pode ser a melhor noite da sua vida. A noite, como a Fernanda já disse aqui, que os seus olhos irão se abrir para o sobrenatural de Deus. A noite que vai fazer com que você caminhe de uma maneira nova na presença de Deus. É essa noite. É essa noite. Pai querido, nós estamos aqui humildemente declarando que nós precisamos de uma palavra do céu. Uma palavra do céu. O Senhor tem nos dado palavras maravilhosas nessa série. Nós pedimos a Ti, continua, ministra na nossa vida, leva-nos além, leva-nos a ver coisas novas, a viver num nível novo de intimidade e comunhão com o Teu Espírito Santo. Nós Te damos liberdade, Espírito Santo. Fala para Ele. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Fala para Ele, Espírito Santo, você tem liberdade aqui no meu coração, na minha vida. Oh, Espírito Santo, Tu tens liberdade, Espírito Santo. Fala conosco, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Ainda em pé, nós vamos fazer a leitura do texto. Daqui a pouquinho você vai ter a oportunidade de sentar. Mas o texto que é a base da nossa reflexão nessa noite é Atos capítulo 6. E talvez você não está fazendo essa leitura de ler o livro de Atos durante essa série. Eu quero te encorajar nisso. Quero encorajar você, leia o livro de Atos. Comece a fazer essa leitura todos os dias. O pastor Laércio tem postado uma reflexão. A cada manhã você recebe uma reflexão de um capítulo de Atos. Às vezes 2 capítulos. Para que você possa ser alimentado pelo Espírito Santo. Leia
Atos dos Apóstolos. Você vai perceber como Deus é extraordinário, como o Espírito Santo é maravilhoso. Diz assim o texto: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Você pode repetir comigo: bom testemunho? Cheios do Espírito e de sabedoria. Esses eram os 3 pré-requisitos para a escolha desses homens que iriam desenvolver um trabalho, um serviço na casa do Senhor, na igreja do Senhor. E continua o texto: passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Amém? Podemos sentar? Fica muito à vontade, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar, querido, na sua vida. Amém? Amados, o livro de Atos é extraordinário. Porque o livro de Atos, ele nos revela uma igreja em plena atividade. O livro de Atos, ele nos mostra que a igreja, ela estava em movimento. E a igreja é isso, a igreja é um movimento muito diferente de um monumento. Infelizmente, por conta dessa carga religiosa, essa tradição religiosa que nós recebemos por séculos, né? A gente ainda tem essa visão, às vezes, de que a igreja é o prédio, de que a igreja é a instituição religiosa, de que a igreja são as catedrais. Tem pessoas que confundem a igreja com isso. O interessante é que esses monumentos, esses prédios, eles ficam estáticos, parados, né? Mas, amados, esse nunca foi o propósito do coração de Deus para a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela é viva, amém? Ela é dinâmica. A igreja, amados, ela é atuante, ela é relevante. Esta é a igreja do Senhor, ela é um instrumento de transformação. E o que é interessante é que tudo isso só acontece no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso a igreja é esse organismo diferenciado. Não há nada na terra que se compare à igreja do Senhor. Nada, absolutamente nada. E vou dizer para você, nós, igreja, somos extensão do ministério de Jesus Cristo. O mundo, ele ainda não é um caos total, porque a igreja ainda está aqui. Você sabia disso? Nós impedimos isso. Como igreja do Senhor, nós proclamamos o amor, a salvação. Nós fazemos oposição às trevas. E a palavra diz que as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque o inferno o tempo todo tenta sufocar a igreja. São mais de 2000 anos desde que Jesus foi elevado aos céus. E o pessoal fica tentando provar que Jesus não existiu. Essa semana eu estava ouvindo um bate-papo de alguns filósofos, né? E é interessante como esses camaradas ficam tentando o tempo inteiro dizer que Jesus é criação da cabeça dos homens, é apenas uma história. Mal sabem eles o quanto Jesus é relevante na vida daqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Há uma mudança, uma transformação. E, amados, Atos, ele nos revela isso. Ele nos traz essa visão. Então, quando nós pensamos na igreja, eu gostaria que você gravasse isso. Pense em movimento, amém? Algo dinâmico, algo que funciona, algo que tem relacionamento, que tem vida, algo que tem amor, algo que faz a diferença na minha e na sua vida, amém? Bênção, por isso a igreja também é comparada a uma grande família. Nós somos uma família. Nós somos uma família para o Pai. Nós somos uma noiva para o Filho e uma casa para o Espírito Santo. Amém? Que você possa caminhar nisso em nome de Jesus. Hoje nós iremos nos inspirar na vida de 2 diáconos, o Estevão e o Filipe. 2 desses 7 que foram chamados para servir a igreja no momento de um conflito. E eu espero que realmente você possa
ser inspirada através daquilo que nós iremos ministrar nessa noite. Nós vamos refletir sobre o testemunho que faz a diferença. Quantos querem ter esse tipo de testemunho? Pensam que você possa então receber do céu algo novo para a tua vida, em nome de Jesus. Bom, a vida desses dois discípulos fizeram a diferença no contexto onde eles estavam. E nós podemos ser inspirados por eles para fazermos o mesmo hoje. Que você possa fazer a diferença lá na sua família, sabe, dentro da sua casa. Talvez você é o único convertido da sua família. Que Deus te use para fazer a diferença naquele lugar. Também na sua família estendida, junto aos seus parentes. Lá no seu trabalho, na universidade, andando pelo caminho, aonde quer que você esteja, você possa fazer a diferença em nome de Jesus. E é bom lembrar, queridos, que mesmo antes do Filipe e do Estevão serem chamados para servir como diáconos, eles já faziam a diferença, porque o texto é muito claro. Sai e escolhe entre um grupo, né, homens que tenham esses pré-requisitos. Eram no mínimo 3 pré-requisitos: o bom testemunho, uma vida cheia do Espírito e também que tivessem sabedoria. Essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria de Deus. E esses homens, então, eles já tinham esses pré-requisitos, ou seja, eles já viviam como testemunhas que faziam a diferença naquele momento da igreja. Mas o que é interessante é que isso nos ensina alguma coisa. Para mim e para você, que nós não precisamos de um cargo, nós não precisamos de ter algum tipo de crachá, algum tipo de posição para fazermos a diferença. Você pode servir e fazer a diferença da maneira como você está hoje, amém? Que o Senhor encontre em você esse coração, um servo disposto a servir, independente do título, independente se você tem um cargo nesta igreja local ou não, você possa fazer a diferença. Então, amados, isso aqui nos ensina que é por quem nós somos em Cristo que fazemos a diferença. Tem a ver com a nossa nova essência, tem a ver com a nossa identidade com Jesus. É porque você é de Jesus, é porque você é um cristão que você faz a diferença. E ser cristão agora é o nosso estilo de vida. Você pode dizer amém? Ser cristão é o nosso estilo de vida. Eu não faço força, eu não preciso ficar me esforçando, eu simplesmente vivo como um cristão, amém? Mas há uma pergunta: como ter um testemunho que faz a diferença? Você já se perguntou isso? Pastor, a gente está falando de testemunho, de fazer a diferença. Como nós podemos ter um testemunho que impacta vidas? Como nós podemos ter um testemunho que contagia pessoas? Como nós podemos ter um testemunho que inspira outras pessoas, como a vida do Estevão e do Filipe está nos inspirando nessa noite? Como é que nós podemos caminhar nisso? Nós aprendemos nessa passagem que pelo menos 3 coisas são necessárias, e a primeira delas é justamente um bom testemunho. Tudo começa com um bom testemunho. Você pode dizer isso? Bom testemunho. Pode falar para o seu vizinho aí, ó. Bom testemunho. Um bom testemunho. E o lugar onde nós temos que iniciar com esse bom testemunho é o lugar mais desafiador para nós. Quem sabe qual é o lugar mais desafiador para nós sermos um bom testemunho? É aí mesmo. É aí mesmo. É nesse ambiente tão pequeno, tão íntimo, né? Naquele ambiente onde às vezes quando você dá uma escorregada, o pessoal fala assim: você não é crente? Você já ouviu isso? Aí você fala assim: ó, misericórdia, eu tô no caminho, eu estou no processo, pega leve aí, amém? Mas um bom testemunho, olha o texto diz: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Esse foi o primeiro requisito para a escolha daqueles homens. Amados, um bom testemunho está ligado com integridade, respeito, está ligado com reputação, confiança, ou seja, está ligado ao caráter desta pessoa que agora caminha com Cristo e que está sendo transformada pelo poder de Deus, nasceu de novo, amém? A palavra de Deus é clara nesse sentido, né? Aquele velho homem, ele tem que morrer para que nasça um novo homem. Esse novo homem tem a mente de Cristo, então agora ele age como Jesus agiria.
Ele está nesse processo, nessa caminhada. Então, esses homens, eles tinham que ter um bom testemunho, para que não envergonhassem o nome do Senhor. Um bom testemunho para que pudessem ser exemplo para aquela igreja. A igreja não estava em conflito, o pessoal estava se engalfinhando. Havia uma queixa, os judeus helenistas com os judeus de fala hebraica, eles estavam brigando, estão servindo mais aqueles do que esses, estão esquecendo da gente aqui. O pessoal estava tendo um problema sério na igreja, aquilo estava gerando uma divisão no meio da igreja, estava gerando problemas no meio da igreja, estava fazendo com que a igreja, ela realmente começasse a ter esses conflitos. Mas eu até gostaria que a comunidade de Cristo tivesse alguns conflitos nessa direção. Fala, pastor, que a gente ficasse se engalfinhando? Não. É que se você for ler o texto um pouquinho antes, no verso 1, ele vai falar que o conflito surgiu por causa do quê? Quem prestou atenção no texto? A igreja estava crescendo. Eu quero ver essa igreja crescendo muito, amém? Quantos querem? E todo crescimento vai trazer alguns conflitos, tenha certeza disso, é normal acontecer isso. Cresce, precisa de organizar mais. Cresce, precisa de estruturar melhor. É assim que funciona. Então a igreja, ela estava crescendo e ela precisava então de ter agora homens que assumissem novos papéis. Os apóstolos disseram, olha, nós precisamos levantar um grupo aí para nos apoiar no serviço, para nos apoiar no trabalho. E nós precisamos também de muitos servos que nos apoiem no trabalho aqui, amém? Que o Senhor toque no seu coração nessa noite. Você fala, eu quero servir. Hoje eu já vi gente nova servindo ali na recepção. Fiquei muito feliz quando eu vejo pessoas novas que estão dizendo, eis-me aqui, eu quero servir também. Nem que for para ficar ali dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu quero servir. Nem que for às vezes para trazer uma água aqui na frente. Eu quero servir de alguma forma. Isso nos alegra muito, amém? Então, amados, o bom testemunho desses homens era a prova de que, de fato, eles eram discípulos de Jesus. E aqui é interessante, essa frase que eu coloquei aqui, o caráter transformado. É um testemunho poderoso de transformação. Você fala, meu Deus, muito louco esse negócio, né? Caráter transformado, poder de transformação, parece meio confuso, mas não é. Uma pessoa que realmente tem sido transformada por Deus, ela vai influenciar pessoas à sua volta. As pessoas vão começar a ver um novo comportamento, uma nova maneira de pensar, de agir, de fazer e falar. E você será um influenciador de pessoas. Então, à medida que o nosso caráter vai sendo transformado à semelhança de Jesus, nós começamos também a ser esse veículo de transformação. Amém, igreja? Que você possa entender isso no nome santo de Jesus. E por que o bom testemunho vem primeiro? Essa é a pergunta. Por que eles não disseram, olha, o primeiro requisito é ser cheio do Espírito? Talvez seria bacana, não seria? Né? A gente que é muito espiritual, né? A gente, crente é muito espiritual, não é? Então, talvez a gente colocaria lá o ser cheio de Espírito na frente. Mas por que então o bom testemunho vem primeiro? Amados, é porque é o bom testemunho que nos credencia, que nos dá autoridade. Esse era o diferencial do ministério de Jesus. Quando você olha para Mateus capítulo 7, verso 28 e 29, está escrito, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, ele estava ensinando, estava pregando, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Ou seja, Jesus estava lá numa conferência, tinha muita gente, multidões, e ele estava ensinando aquelas pessoas. E as pessoas perceberam que havia um diferencial na mensagem de Jesus. Olha o que o texto diz, porque ele os ensinava como quem tem. De onde vinha essa autoridade? Me ajuda aí, de onde? Do bom testemunho. Jesus, ele não apenas ensinava, ele vivia. Isso faz toda a diferença. Um testemunho impactante não é aquele de palavras. As pessoas estão cansadas de ouvir bom discurso. Você fala, mas não vive 10% do que fala. Nós precisamos entender, cair a ficha. Eu preciso viver o que eu estou falando. E se eu ainda não consigo, eu tenho que ser humilde e dizer, olha, eu estou em direção. Jesus é o meu alvo, como o apóstolo Paulo disse. Ele é humilde em dizer àquela igreja, olha, eu não estou ensinando vocês dizendo que eu já alcancei a perfeição. Não, pelo contrário. Eu esqueço o que ficou para trás, não fico remoendo o meu passado. Mas eu agora avanço para as coisas que estão diante de mim. Tem novos desafios. E eu vou vencer esses novos desafios. Por quê? Porque eu tenho um alvo. O alvo é Jesus Cristo. A minha referência de caráter,
A minha referência de vida é Jesus Cristo de Nazaré. É nele que eu olho, é ele que eu me espelho para viver a vida que eu estou vivendo. Então, amados, o bom testemunho vem primeiro por causa disso, por causa da autoridade. E aqui na nossa comunidade, nós temos um lema, você nos ouve falar isso, o pastor Laércio fala isso frequentemente. Nós não pedimos a ninguém nada que já não fizemos ou estejamos dispostos a fazer. Porque nós queremos ter autoridade. Não vou pedir para você jejuar se eu não jejuo. Não vou pedir para você servir se eu não sirvo. Não tem sentido. Então nós temos conosco esse lema. Se vamos pedir algo à igreja, nós temos que estar dispostos a fazer. Ou então já fizemos. Porque aí nós temos autoridade para falar isso, para pedir isso. Amém? Mas há uma outra coisa muito bacana que a gente vê aqui nesse texto. Um outro pré-requisito para aqueles homens. Eles tinham que ser... O que está escrito lá? Tinham que ser... Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Esse era mais um pré-requisito. Olha, eles têm que ter um bom testemunho, mas tem que ser cheio do Espírito. Por quê? Amados, a questão do caráter, a questão de uma boa reputação, de uma pessoa respeitosa, isso a gente encontra na sociedade. Tem homens que não são crentes, mas têm um caráter ilibado. Gente que você confia. Gente que você pode ver que ele tem palavra, não volta atrás, gente muito séria. Tem pessoas assim. E não são convertidas a Cristo. Mas a palavra de Deus, ela vai além. Ela está dizendo, olha, o bom testemunho. Essa palavra testemunho no original vem da palavra mártir. Ou seja, aqueles homens iriam dar um bom testemunho se eles estivessem dispostos a viver até a morte por Jesus. Esse era um dos diferenciais do testemunho. E quando fala cheio do Espírito, é que só é cheio do Espírito Santo quem nasceu de novo. Somente homens que se converteram a Cristo podem ser cheios do Espírito, amém? Então, aqueles homens tinham que ter esse diferencial. Homens abnegados de si mesmos, dispostos a morrer pela causa de Jesus, queriam honrar o nome do Senhor, mas que também eram cheios do Espírito Santo. Amados, não tem como servir o Senhor se você não buscar viver cheio do Espírito Santo. E as pessoas ficam perguntando muitas vezes, como que é essa questão de ser cheio? Como que eu faço para ser cheio? Hoje a gente quer trabalhar de uma maneira muito prática com você. A palavra cheio no grego, ela é a palavra pleres. E essa palavra pleres no grego, ela é justamente isso, é algo completo. Algo que é íntegro, que é por inteiro. Está lá, está completo. Bacana. Mas há uma intenção no grego de mostrar também o oposto disso. De mostrar que essa palavra estava fazendo referência a homens que tinham a disposição de se esvaziar para serem cheios, como vasos que se esvaziam para serem cheios do Espírito Santo. Então, qual é a primeira prerrogativa para mim e para você para sermos cheios? É nos esvaziarmos. Não tem como o Espírito Santo me encher se eu estou cheio de mim mesmo. Se eu estiver cheio de mim mesmo, não tem espaço para o Espírito Santo. O que é estar cheio de si mesmo? É o orgulho, é a soberba, é o pensar além de si, é muito mais do que se deve. É você às vezes não ter esse olhar para o outro, não ter um coração de servo. E a palavra de Deus nos traz um exemplo muito interessante, quando o apóstolo Paulo, ele fala com a igreja de Filipenses, ele vai falar sobre isso. Aqui, amados, nós temos que entender que ser cheio do Espírito é você viver como um homem espiritual, uma mulher espiritual que tem intimidade com Jesus. Isso só é possível quando nós nos humilhamos. Filipenses 2, 5 a 7. O texto diz assim, olha: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Quantos querem ser cheios do Espírito? Sirva, esvazie de si mesmo. Tome essa decisão como Jesus. Ele, sendo Deus, não se apegou ao ser igual a Deus. Antes, ele resolveu se esvaziar, assumindo a forma de servos. Querido, no final das contas, todos nós somos apenas servos.
Aqui nesse lugar só tem servos, amém? Ah, mas e a questão da posição, do título, do dom? Isso é tudo secundário. E o pastorado? É para servir, só serve para isso. A gente tem uma vocação, um chamado, uma autoridade delegada por Deus para poder conduzir o rebanho, mas somos apenas servos. Só isso. Quando eu e você entendemos que nós precisamos nos esvaziar para servir o nosso próximo, o Espírito Santo enche você. Se nessa noite você tomar essa decisão, pastor, eu, diante de Deus, diante do Espírito Santo, eu tomo essa decisão, eu me esvazio para que Ele me encha, Ele vai encher você. Creia nisso, amém? Bênção. Agora no próximo mês de abril, nós vamos ter as casas de paz. Então nesse mês agora nós já vamos começar a buscar os nossos filhos da paz. Nós vamos ser treinados e aí em abril nós seremos enviados. Mas por que é que a gente está falando isso? Porque o teólogo John Stott, ele afirma que o Estevão e o Filipe, eles haviam participado da comissão dos 70 discípulos. Lembra quando Jesus separou os 70 e os enviou 2 a 2 para que eles entrassem numa casa e eles tinham que dizer naquela casa, né? Paz seja nessa casa. Se ali houvesse um homem de paz, a paz repousaria sobre aquela casa. Amém? Então, John Stott diz que existem documentos do século III que trazem esse tipo de história, de relato, que tanto o Estevão quanto o Filipe, eles faziam parte daquele grupo. E, nesse sentido, querido, trata-se de uma informação muito importante para nós, porque, afinal de contas, esses 2 homens, eles estiveram empenhados na busca dos filhos da paz. Eles também queriam ser usados pelo Senhor para pregar o Evangelho, para levar a paz de Jesus. Eles aprenderam a exercer essa autoridade que foi delegada a eles por Jesus. Você vê tanto o Estevão tendo essa autoridade, quanto o Filipe também tendo essa autoridade. Eles não ficaram restritos ao diaconato, eles foram além, porque o Senhor espera que nós, como servos, a gente possa ir além. Amém, igreja? Bênção de Deus. Então, eu queria encorajar você para começar a orar, desde agora. Comece a orar. Você está sendo, nesses dias, ministrado com palavras que vêm do céu para a tua vida. Palavras de Deus para dar a você essa visão de reino, essa visão de como a igreja precisa avançar, como tem muitas vidas precisando do Evangelho. Vocês ouviram as notícias nesses dias? Jovens tirando a própria vida, sem esperança. Por quê? Porque as famílias estão assim, querido. Às vezes tem tudo, mas não tem paz. Tem tudo, mas há um vazio que só o Espírito Santo de Deus preenche. Então nós como igreja precisamos pregar a palavra. Nós como igreja precisamos levar paz a esses lares que estão vivendo uma verdadeira tribulação. Amém? Podemos contar com você? Glória a Deus. Mas há uma terceira coisa. Eles tinham também que ser cheios de sabedoria. O texto diz: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Ser cheio de sabedoria, essa palavra sabedoria no grego é a palavra sophos, fala sobre alguém que é sábio, instruído, habilidoso com letras, alguém que é inteligente. No caso do Filipe e do Estevão, eles eram profundos conhecedores da palavra de Deus. Eram pessoas que mergulhavam na palavra, que realmente tinham prazer em ler a palavra. Eram pessoas que tinham esse contato com a palavra de Deus. Por isso eram pessoas que tinham sabedoria. Então, amados, é muito importante para mim e para você entender isso. Olha como que o Estevão conhecia a palavra de Deus. No seu discurso, quando ele está diante dos seus inquisidores, né, em Atos capítulo 6, ele começa a falar com aqueles homens de uma maneira extraordinária. Ele começa a falar com eles e ele vai desde Abraão, passa pelos patriarcas, Moisés, Davi, fala dos profetas e termina com Jesus. Olha o que diz Atos 6, 9, a parte B do versículo e o versículo 10. Esses homens começaram a discutir com Estevão, eram os religiosos da época. Estevão começa a pregar o Evangelho, as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a se converter, ele está fazendo sinais, milagres, e ele encontra oposição. Algumas pessoas resolvem subornar alguns para dizer que Estevão estava falando contra os judeus, contra Moisés. E aí quando eles começam a inquirir o Estevão, a palavra diz isso, esses homens começaram a discutir com ele, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito
com que ele falava. Olha que bênção. Estevão sendo usado por Deus, e usado de que forma? Através da palavra de Deus. Mas e o Filipe? Filipe tinha essa capacidade para ensinar. Ele demonstrou isso. Ele demonstrou que tinha essa capacidade porque ele saiu anunciando as boas novas aos samaritanos. Atos capítulo 8, do verso 4 ao 12, depois você confere. Ele começou então a ensinar a palavra, a anunciar o evangelho, e as pessoas começaram a se converter. E isso foi algo extraordinário, foi algo maravilhoso, amados, ver a confiança que Deus tinha nesses homens, de ver que eles eram homens competentes, homens sábios, homens conhecedores da palavra. Com certeza nós estamos diante de dois servos que manejavam bem a palavra de Deus. Olha o que diz o texto, Atos 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Aí as coisas estavam acontecendo ali em Samaria. A igreja estava avançando, pessoas se convertendo, milagres acontecendo, a tal ponto deles terem que chamar Pedro e João para ir lá ver o que estava acontecendo naquele lugar. O que está acontecendo? Que movimento é esse? Mas é interessante que no meio daquele movimento, o Senhor fala para Filipe: Filipe, eu quero que você saia deste movimento para encontrar uma pessoa que também tem fome e sede de mim, que quer me encontrar. Era alguém que tinha ido a Jerusalém e estava voltando de Jerusalém sem ter encontrado uma palavra de Deus para a vida dele. Saiu lá do continente africano, o etíope, foi para Jerusalém e estava voltando sem entender nada. E o Senhor nosso Deus, quando Ele vê alguém com fome e sede, Ele vem ao encontro dessa pessoa, amém? Se você tiver com fome e sede nessa noite, o Espírito Santo virá ao seu encontro para saciar a sua fome e a sua sede. E usa Filipe. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Que passagem era essa? Aquele eunuco estava na carruagem, voltando lá para sua terra, ele estava lendo Isaías. Lendo o livro de Isaías, não conseguia entender o que Isaías estava dizendo. E aí então o Filipe pergunta para ele: você entende o que você está lendo? Ele fala assim: como que eu vou entender se não tem alguém que me explica? E aí o Filipe começa a explicar para ele, aquele homem se converte, é batizado, e nós podemos ver na história, alguns historiadores dizem que esse eunuco, convertido ao cristianismo, fez a diferença lá na África como missionário. Olha que coisa tremenda, a partir de um homem que se dispôs a viver um testemunho relevante. Amados, é interessante que tanto o Filipe quanto o Estevão fizeram a diferença. O Estevão fez a diferença marcando a história como o primeiro mártir da igreja. Você vai ver o primeiro relato de alguém que foi martirizado por conta do cristianismo, foi o Estevão. Mas o seu martírio fez algo extraordinário. O seu martírio, ele impactou a vida de Saulo de Tarso, que nós conhecemos como o apóstolo Paulo. Saulo estava lá no momento do apedrejamento de Estevão. Ele estava lá assistindo aquele martírio, e aquilo impactou a sua vida. Queridos, nós vemos que essas coisas são extraordinárias. John Stott, ele escreve no seu livro sobre Atos, ele fala algo assim muito bacana na página 192 do seu livro. Ele fala: Paulo estava presente no julgamento e execução de Estevão. Ele ouviu sua defesa eloquente, viu com seus próprios olhos o rosto resplandecente de Estevão como um anjo, e sua corajosa não resistência enquanto era apedrejado até a morte. Ouviu sua oração pedindo perdão para os seus executores. Também ouviu Estevão descrever a visão que teve de Jesus em pé à destra de Deus. Olha que coisa extraordinária. Isso impactou a vida do apóstolo Paulo a ponto dele se converter lá na frente. Amados, Deus vai usar a sua vida para impactar outras vidas, amém? O seu testemunho vai fazer a diferença. O desses homens fez a diferença. Nós também vemos algo extraordinário acontecendo na vida daquele que nós conhecemos como Filipe. Filipe também fez a diferença como um evangelista. Ele quebrou um muro da inimizade que havia entre judeus e samaritanos. Lembra que os judeus olhavam para os samaritanos e achavam que eles nem eram gente. Deus começa a usar a vida de Filipe. Depois da perseguição, ele vai para onde? Vai para Samaria, e ali ele começa a pregar
o evangelho. Foi o primeiro missionário transcultural que se tem notícia. Pregou o evangelho e batizou, como eu já disse, o eunuco etíope. Vamos ficar de pé? Queria pedir para o pessoal do louvor vir para cá. E, enquanto isso, você vai refletindo sobre essa palavra. Queridos, nós temos um chamado em Deus. O nosso chamado no Senhor é para fazermos a diferença. O Senhor, quando chamou você, pode ter certeza disso, Ele te chamou com um propósito muito claro, muito definido. Talvez você não descobriu ainda, mas Ele quer que você seja relevante aonde você está. Quer que você faça a diferença aonde você está. Que as pessoas realmente saibam, aqui há um homem de Deus, aqui há uma mulher de Deus. Quando eles estiverem com alguma necessidade, seja de que natureza for, eles sabem que vão poder ir até você e vão encontrar em você a resposta, porque você tem o Senhor, porque você é cheio de sabedoria, porque você é cheio do Espírito. Tenha certeza, o Senhor vai usar a sua vida. Quantos creem nisso? Queria convidar você a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Talvez, amado, você não tenha conseguido viver o melhor de Deus. Talvez você está me ouvindo nessa noite e está fazendo uma autoanálise de como tem sido a sua vida. E você já percebeu, realmente, o meu testemunho não tem sido o testemunho que Deus espera que seja. Mas se você quer ser realmente alguém, a exemplo de Estevão e Filipe, usados pelo Senhor para impactar vidas, para impactar uma cidade inteira e quem sabe impactar o mundo, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite e Ele quer fazer isso. Ele quer soprar sobre a sua vida. Ele quer dar a você realmente tudo o que você precisa, a coragem. Talvez você não tenha tido coragem para testemunhar de Jesus na faculdade. Talvez você não tenha tido coragem para falar de Jesus para o seu colega de trabalho. Pessoas têm vindo até você e você tem se sentido tímido. Deus quer usar a sua vida, querido. Entenda, não é na sua força, não é pela sua habilidade, mas é no poder do Espírito Santo. Ele vai usar você. Se você se esvaziar nessa noite e pedir a Ele: enche a minha vida, Espírito Santo. Enche a minha vida. Me dá essa sabedoria, como o Tiago diz, você tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Sabedoria para ajudar a resolver conflitos. Aqueles homens foram chamados para resolver um conflito. Quem sabe o Senhor vai chamar você nessa noite e vai te dar a palavra de sabedoria para você entrar lá na sua família. Está todo mundo brigando, se engalfinhando, estão disputando bens, não há acordo, e Deus vai usar a sua vida para entrar lá e dizer: olha, há uma palavra de sabedoria do céu. Talvez lá na empresa as coisas não estão bem, não se encaixam, há rivalidade, há inveja, há disputa, a equipe não consegue se respeitar. Deus vai usar você para levar uma palavra de sabedoria, de reconciliação, de perdão, de restauração. Creia nisso. Mas para isso você precisa se esvaziar, querido. Precisa ser humilde nessa noite e dizer: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu não consigo sozinho. Eu tenho tentado viver um bom testemunho no meu esforço humano. Talvez há uma falha de caráter em você, querido. Deixa Jesus mudar o seu caráter nessa noite. Fala: Jesus, vem com a Tua graça. Muda essa minha inclinação para fazer aquilo que não Te agrada. Converte isso à Tua presença. Muda a minha vida. Muda a minha vida.